Olá, sejam bem-vindos ao Destemidos Podcast, mais um canal, mais um programa aí da Igreja de Deus TV. E hoje estamos aqui com eles, o 01 e sua esposa, aqui para falar um pouquinho da história deles, de tudo como começou esse relacionamento. Bispo Pedro, como é que foi seu casamento? Boa noite, a paz para todos. Quero saudar aqueles que estão acompanhando a gente pelo canal da Igreja de Deus TV e dizer que é uma alegria estar aqui nesse primeiro podcast, né, junto com vocês. Destemidos? Destemidos. Que benção. Você perguntou como é que foi o nosso encontro? Primeira vez? Eu era novinho ainda, estava na aeronáutica e cumprindo o meu tempo de aeronáutica, né? Morava na Metropolitana nesse tempo. E a Maria Antônia, ela morava com uma tia dela na QNL de Taguatinga. E tinha uma outra parente que morava próximo à nossa casa, lá na nossa rua. E ela foi fazer essa visita lá. Então ela me via passando por ali, tinha um conhecimento um pouco com a família. E se engraçou comigo, né? Segundo ela falou, né? Depois do tempo, ela disse que se engraçou comigo. E passado algum tempo, ela foi embora para a casa da tia dela. E eu continuei no quartel, porque eu fiquei, não só o tempo devido de 1 ano, fiquei 4 anos, né? Então, depois ela retornou e a gente começou a conversar e com aquela época era diferente de hoje, a molecada era muito tímida, eu também era tímida, ela também. Não era assim muito de chegar e chamar para namorar. Não éramos crentes também, não. Ainda não tínhamos convertido, ainda não. E a gente começou a namorar, então, nesse período, né? Assim, ela ia para a casa da tia dela, a gente se via e namorava. Ficava ali junto, ia para algumas festas, mas era só os fins de semana. Domingo ela retornava, depois só na outra semana. E se eu tivesse de serviço no quartel, não me via, né? Só via uma vez. Mas era assim, bem tranquilo, um namoro bem tranquilo, respeitoso. E ela nessa época tinha 15 anos. Já 15? Começamos a namorar com 15. Então não estava na aeronáutica ainda, né? Microfone, pastor. Nós começamos. Tá ligado? Nós começamos a namorar mesmo quando você chegou da quarentena. No dia que você chegou da quarentena, estava todo bonitão lá, chegou todo bonitão. Aí encheu mais os olhos, né? A gente viu aí, a gente começou a conversar e começamos a namorar. Na quarentena, quando você retornou. Se é na quarentena, então, Felipe, permita-me entrar nesse detalhe. Foi em janeiro. Foi fevereiro de 1982. Foi o tempo que eu estava saindo da quarentena do quartel. Então, foi esse dia que a gente começou a namorar. Exatamente. Então, vejam bem, nós começamos a namorar, então, em fevereiro de 1982, namoramos 3 anos. E quando a gente se casou, foi em abril de 1985. Quando eu falo assim, você fala assim, eu nem era nascido ainda. Não era mesmo, não. Muita gente. Nasci em 88. Olha aí, você é a idade do meu filho, pode ser meu filho. Meu filho mais velho nasceu em 87. 87. Ainda é 87, o Douglas. Mais velho do que você. Então, essa foi a dinâmica, né? A gente, para se casar com ela, a mãe dela teve que assinar, porque ela era de menor, tinha só 17 anos e meio. E eu já estava com 21. E a gente se casou nesse... Agora, nosso casamento também foi legal, foi interessante. Posso contar? Pode, no casamento, vontade. foi um dia de sábado. Ela passou o dia todinho no salão, rapaz, se ajeitando. E eu o dia todinho no campo de futebol, brincando de bola. Foi muito legal. Aí, chegou um monte de parente para o casamento, os amigos do quartel. E eles foram direto para a igreja. Né? Na época eu era católico, casei na igreja com o pastor Rubens, na igreja lá do Luco Bandeirante. E todo mundo foi para a igreja, ela também já estava no carro lá esperando, e eu jogando bola, já de tardezinha. E aí qual foi a coisa interessante? É que uma minha, chamada Renilda, ela foi lá no campo de futebol lá da Metropolitana,
e gritou lá na beira do campo: Pedrinho, vai para casa tomar banho, trocar de roupa, que daqui a pouco é seu casamento. Foi muito interessante. Eu saí correndo para tomar banho e coloquei o terno branco, e fui para a parada pegar o circular, que todo mundo já tinha ido para a igreja, então não tinha ninguém para me levar. Aí desci no ônibus, lá no mercado do Núcleo Bandeirante, fui a pé para a igreja, chegar todo mundo lá na igreja e tal. Aí chega lá o atrasadão, né? Geralmente quem atrasa é a noiva, né? Exatamente. E, pastor, a senhora ficou com medo de ter desistido nesse dia? Não fiquei com medo, não. Eu sabia que ele ia chegar. Com certeza ele ia chegar. Convicta, né? É a fé. Fé remove montanhas. E sobre a conversão de vocês, começou mais ou menos em qual ano e por quê? Se teve algum motivo? Sim, a nossa família toda era católica, muito praticante, né? De estar na igreja nos domingos. Minha mãe tinha muito esse cuidado. E eu ia muito também passar férias de escola na casa de um parente nosso lá em Sobradinho. Esse parente nosso, um tio meu, ele era pastor da Assembleia de Deus. Então eu passava mês lá com eles, mês, 40 dias. E nessas idas ele ia muito para a igreja com toda a família, né? Ia para vigília, ia para a igreja. E eu sempre estando com eles, acompanhava tudo isso. Então foi nesse tempo que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus na igreja do pastor Penha, da Assembleia de Deus, da quadra 7, lá de Sobradinho. Eu tinha, em média, 12 a 13 anos. Mas como eu não fui discipulado, que eu não morava lá, então, depois que eu voltei para casa, não tinha aquele acompanhamento, discipulado e tal. Então, a família não era evangélica ainda. Aí voltei à prática de todas as outras coisas junto com a família, né? E aí que você vai me perguntar assim, como é que foi a sua conversão real? Perceba, passado o tempo, família grande, 9 pessoas, 8 irmãos, 9 comigo, pai e mãe, 11 pessoas na casa. Pobres, meu pai bebia muito, era meio violento, não com a gente, mas brigava muito com a minha mãe. Minha mãe, por causa dessa situação da crise familiar, ela recorreu a quem? A Jesus. Foi para a igreja. E ela começou a frequentar a Igreja de Deus lá no Núcleo Bandeirante. Na época o pastor era um seminarista chamado Ricardo Pena Branca. E ele começou a dar assistência para minha mãe, fazer reuniões nos lares, na família, nos encorajando a visitar a igreja junto com ela, que ela ia sozinha. E a gente, por obediência à minha mãe, que a família, apesar de ter todas as dificuldades, nós éramos e somos muito unidos ainda, amamos muito nós uns aos outros, né? E a gente, para agradar a nossa mãe, íamos para a igreja com ela. E no domingo eu aceitei Jesus. Aí eu já estava casado com Maria Antônia, nós já tínhamos o primeiro filho, que era o Douglas, isso foi em 87. Ele tinha nascido em maio de 87, ele estava aproximadamente com 5, 6, 7 meses, eu acho, quando a gente foi para a igreja. Não, era antes. Você foi antes? Foi em dezembro, se eu não me engano, e eu só fui depois que o Douglas nasceu, então, depois foi com 5 meses. Que eu fui para a igreja, e em 87 o Douglas nasceu. Quando ele completou 7 meses, ele ficou muito doente, porque eu já tinha me convertido e ela não, ela é meio resistente. Então, com 7 meses, o Douglas ficou com uma doença que a gente não sabia o que era. E como ele era o primeiro neto homem do meu pai pegava ele no colo e chorava, pensando que ele ia morrer, porque ele ficou muito ruim. E aí a Maria Antônia foi para um culto, na quarta-feira, tarde da benção, que tinha na igreja. Tarde da benção mesmo. Tarde da benção. Aí lá, oraram por ela e para o nosso filho, e ela recebeu Jesus naquele dia, na quarta-feira. Passado poucos dias, meu filho melhorou da hora para outra, como se nada tivesse acontecido com ele. Então, a gente entendeu que aquela enfermidade, por mais que ela tenha assustado todo mundo, foi um quebrantamento no coração da nossa guerreira aqui. Verdade. E ela recebeu Jesus lá para cá, aí toda a família foi se convertendo, né? A família toda hoje toda a família é crente. Tive a oportunidade de pregar para a minha família, ganhar muitos para Jesus, dedicar ao Senhor, batizar. Tive a oportunidade de ganhar meu pai para Jesus, discipular ele, batizá-lo. Eu só não consegui fazer o culto fúnebre dele, que em 2014 Deus o levou para o Senhor, né? Eu não tive essa capacidade. Mas, nos demais, todos cuidados com a família, nesse aspecto aí. Assim foi a nossa conversão. Amém. Pessoal, vocês aí temos 13 pessoas ao vivo aqui conosco. Mandem também suas perguntas, o que vocês querem conhecer desse casal, tá? E vamos lá
depois da conversão, você queria ser pastor? Olha o problema aí. Como diz o outro, pode fazer qualquer pergunta. Só tem problema com as respostas, né? Não. Depois que eu me converti, como eu falei, o pastor Ricardo Pena Branca foi meu primeiro pastor. Ele era seminarista, solteiro, então ele teve muita dificuldade na igreja, porque tinha muitas moças solteiras. Mas logo ele casou com a Adriana. E logo em seguida ele também saiu da igreja, entrou outro pastor, foi Isaac Castro. O Isaac veio eu acho que de Tocantins, para assumir a igreja do Núcleo Bandeirante, com a família, 5 filhos e tal. E eu via, então, o pastor Isaac, sempre trabalhei muito do lado dos pastores, ajudando, apoiando em tudo. E o pastor Isaac, eu vi o sofrimento dele como pastor, a esposa, a igreja cobrando da esposa do pastor, cobrando dos filhos, os comportamentos, as atitudes. Eu ficava pensando assim, rapaz, a última coisa que eu quero ser é pastor. Né? Porque eu vejo o sofrimento da família aqui, é bem complicado ser pastor. É bom ser diácono, eu era diácono, né? Então eu gostava de ser diácono. Eu gosto de servir, de ajudar e tal. Essa era a minha tese. Queria ser pastor de jeito nenhum. Logo em seguida o pastor Isaac voltou para Tocantins. E aí veio transferido para lá o pastor Valderico Barcelos, que na verdade se encontra pastoreando até o dia de hoje, lá no Núcleo Bandeirante, com suas 3 filhas, mais o filho Rafael. E eles chegaram lá no Núcleo Bandeirante, na Igreja de Deus do Núcleo Bandeirante. Eu recebi, a primeira vez que eles foram, apresentei a igreja para eles. E comecei a trabalhar então com ele em todas as atividades da igreja, ajudando o que podia, né? Nessa época, eu já estava na Polícia Militar, trabalhando de expediente, segunda a sexta-feira, às vezes escalas, né? Então, quando eu tinha tempo, ou uma folga do quartel, eu corria para a igreja, para ajudar em alguma coisa. Sempre ajudando o pastor. Mas nunca quis ser pastor. Nunca pensei assim, eu quero ser um pastor. Não, nunca teve esse sonho. Eu quero ser um ajudador da igreja. Eu quero cooperar em alguma coisa, mas não ser pastor. Pastor, e como é que foi, o bispo está falando aí dessa ideia dele de ajudar e pensar em ajudar a igreja sempre que pudesse, e como é que foi essa parte com você, mulher, vendo seu marido vivendo na igreja muitas das vezes? Sai do serviço, vai para a igreja? A gente já ia coordenando, ia conversando, né? Eu trabalhava fora também na época, né? Eu tinha meus filhos, no Douglas, né? Mas eu trabalhava fora, e no expediente dele, que eu não estava em casa, ele estava ajudando na igreja. Mas ele sempre foi presente, né? Na nossa casa, com o nosso filho, íamos para a igreja junto. Aí foi tudo assim conversado e bem tranquilo, bem harmonioso. A ideia do podcast ele é bem atender um pouquinho também a parte dos homens, né? A gente, homem, é mais caladão, mais reservado. Pastor, como é que você conseguiu lidar com todas essas coisas? Trabalho, igreja e casamento. Pois é, o que acontece? Quando a gente se casou, como eu disse, a gente não era crente, então não tinha nenhum vislumbre do que seria o futuro. Casar, ter filhos, formar uma família, tocar a vida. Depois que se converte e vai para a igreja, tem uma outra estrutura. Parece que a visão amplia de outra forma. Porque tem uma visão que você não tinha quando você não era crente. Agora você tem uma outra perspectiva para o seu futuro. Porque agora você tem a palavra de Deus, você tem uma abertura do discernimento, você começa a conhecer a maldade do mundo, as coisas, e você fala assim, ó, para esse caminho para nós não dá mais. E eu nem quero isso para os nossos filhos. Então, você começa a planejar diferentemente o seu percurso, a sua história, as suas coisas de família, com a esposa e tudo, porque a palavra vai dando essa orientação. Então, quando a gente foi para a igreja, estávamos já nascendo o primeiro filho, que era o Douglas, né? Ele nasceu em 87, eu fui em 86 para a igreja, em 87 ela se converteu, e somente em 88 que nós se batizamos e tornamos membros. Então, sempre nessa dinâmica, com o pastor Ricardo Pena Branca, trabalhando com ele, pastor Isaac de Castro, depois com o pastor Valderico Barcelos. E aí o que aconteceu? Eu era da Polícia Militar, e ela trabalhava fora. Então nós tivemos que fazer um arranjo para poder ter essa convivência em que cuida da família,
cuida do trabalho e ainda tem que ter tempo para a igreja e para as coisas da igreja, que a gente considera muito importante também isso. Então, o que aconteceu? A gente depois, logo em seguida, em 91, nasceu o Felipe, nosso segundo filho. E com o nascimento dele, ela começou a ter mais dificuldade, porque ela trabalhava fora, mas agora tem 2 filhos. E quem que cuidava desses filhos? Eu trabalhando fora, ela trabalhando fora. A gente tinha que contratar alguém para fazer isso. Então, para ela era um sofrimento deixar os filhos com alguém para ela trabalhar fora. Mas aí, tudo Deus tem um projeto, tem um plano, né? Tudo Deus trabalha de forma muito, muito especial. A gente começou a fazer uma situação de alinhamento, né? De maneira que o trabalho não fosse um peso, a família não fosse um peso, e nem a igreja fosse um peso. Tinha que equilibrar isso. Mas como a gente sempre foi muito leitor, muito estudioso e participava de muitos cursos, então a gente teve um crescimento muito bom nisso e começamos a equilibrar essas coisas. Mas aí, se é que eu posso adiantar aqui, lá na frente ela deixou o trabalho dela, era um trabalho muito bom, porque ela trabalhava no órgão internacional, ela era secretária, ganhava bem, tinha plano de saúde e tudo mais, mas ela abandonou tudo isso para cuidar dos meninos, né? Principalmente depois que nasceram os gêmeos. Aí ela abandonou toda essa situação e ficou cuidando somente dos meninos e de mim, né? Acho que eu dava mais trabalho do que eles. Pessoal, eu brinco lá em casa que o filho mais difícil de se lidar é o marido. Você acha, meu bem, que é? Você acha que é? A gente tem que aprender, né? A gente vai aprendendo, né? Cada dia, né? Mas eu era muito mãezona de ficar cuidando realmente da família, né? E tanto que na igreja muitas pessoas quase não me viam, né? Que eu estava cuidando da família, dos meus filhos e do meu esposo. Sempre ele aparecia, eu não. Mas agora, né? Tudo tem o seu tempo, igual ele falou, né? E hoje está somente eu e ele, né? Então é o tempo de um cuidar do outro, como a gente está cuidando um do outro. E curiosidade, como é que foi esse chamado para a senhora ser pastora? Na realidade, eu sou chamada dele, né? Eu sou pastora dele, né? Eu não sou uma pastora credenciada, né? Eu sou, assim, o título de pastora porque eu sou esposa de pastor. Então, considero-se como pastora e porque a gente cuida de pessoas, né? Então, acaba titulando a gente como pastora. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da Igreja de Deus, dessa organização dela, né? Porque tem igrejas que levantam pastoras e às vezes a esposa é pastora e o marido não é nem convertido. Como é que funciona isso dentro da Igreja de Deus? Na verdade, é uma situação até que recente. Porque antigamente os pastores, eles eram... Porque tem um caminho do pastorado, né? A vocação, o chamamento, o reconhecimento, o credenciamento, tem todo um percurso. E quando eu me tornei pastor, como eu falei, eu não queria ser pastor, então Deus armou uma situação para que eu fosse pastor, se é que me permite eu contar esse pedacinho da história. No ano de 1993, então, o governador atual de Brasília tinha construído várias cidades novas, né? Dentre essas, o Riacho Fundo 1. Chamado Riacho Fundo 1 hoje, mas era Riacho Fundo. E eu tinha feito inscrição para uma propriedade, que a gente pagava aluguel nesse tempo. Eu morava na Candangolândia, trabalhava no quartel do Núcleo Bandeirante, congregava no Núcleo Bandeirante e estava pleiteando uma propriedade lá no Riacho Fundo. E nós ganhamos em 93. Quando nós ganhamos essa propriedade lá, e outros membros da igreja também ganharam, aí o pastor Rodrigo falou assim, olha, tem muitos membros mudando para essa cidade nova. Está na hora da gente criar uma congregação lá. Então, irmão Pedro, como você é o mais preparado que eu tenho aqui, você vai lá para essa missão, vamos tentar abrir uma igreja lá. E eu fui nessa de obediência do pastor, entendeu? Só ajudar o pastor. Ajudar o pastor na missão. Aí nós fomos para plantar a Igreja de Deus lá no Riacho Fundo, isso em 93. 14 de agosto de 93, ele inaugurou essa pequena congregação, começou como um grão de mostarda, começa pequenininho. Eu não sabia dessa vocação pastoral. Como eu falei, tem a vocação, o chamamento. Eu tinha a vocação, mas não queria exercitá-la. O chamamento foi quando ele me deu a oportunidade de ir para lá para dirigir. E o reconhecimento quando as pessoas me reconheceram como pastor. Então, dia 14 de agosto de 93, a gente inaugurou essa congregação. Pastor Liaquim, de uma igreja aqui do Guará chamada Tenda da Libertação, foi quem pregou no dia. E ali nós, no primeiro dia tinha muita gente, porque a igreja estava lá para fazer a inauguração. Depois foi embora, todo mundo, ficou só eu e a minha esposa. E os meninos, né? O Felipe mais o Douglas, eram bem pequenininhos.
Rapaz, a gente começou a pregar para todo mundo e ninguém queria ir para a igreja. Igreja pequena, né? A sede tinha toda a estrutura, essa não tinha, então estava começando. Então ali a gente começou o trabalho, depois Deus deu vitória. Mas voltando ao assunto de a mulher pastora, né? A Igreja de Deus, ela tem essa abertura de promoção para as mulheres pastoras já há muitos anos. Em todos os países onde há essa possibilidade, as mulheres, elas ascendem ao ministério pastoral. O fato é que hoje, talvez em razão da ascensão das neopentecostais, uma esposa de pastor geralmente é chamada de pastora também. Não pelo ofício legal e formal da denominação, mas como um ofício informal. Né? Por ser esposa do pastor, aí trata como também pastora. Porque ela pastoreia, no mínimo, o próprio pastor e ajuda na dinâmica pastoral dele. Vai ajudar pessoas, vai pastorear pessoas, então é um reconhecimento da igreja pelo papel da esposa. Mas não quer dizer que ela é credenciada. Minha esposa, por exemplo, ela é diaconisa. Ela não é pastora, mas é credenciada, né? Como oficial da igreja, ela é uma diaconisa, mas é reconhecida pela igreja como pastora. E isso é importante para nós por causa desse reconhecimento. Mas o credenciado sou eu. Mas há pessoas que a esposa é quem tem o credenciamento, porque tem a vocação. E o marido é apenas o marido da pastora, que também é chamado de pastor. Mas é mais como uma informalidade. Não é como uma oficialidade, né? Seria por mérito, né? Honra ao mérito. Seria como se fosse um honorífico, né? Por conta de ser esposa do pastor, enfim. E acabou que em quase todos os segmentos cristãos de hoje, esse tratamento já está irradiado para todo canto, já é uma coisa comum, ninguém mais se afeta com isso. Quando tem um pastor que apresenta a esposa, chama de pastora, né? Isso, eu acho que em todos os lugares já está bem comum e não tem nenhuma dificuldade sobre isso. Apesar de que algumas denominações não reconhecem o papel da mulher no ministério. Mas o problema é questões doutrinárias de entendimento bíblico, não é o nosso caso. E o senhor se formou agora doutor, né? E esse foi um chamado também a ser doutor? ou foi uma curiosidade que surgiu? Na minha história eu aprendi que eu posso falar assim, eu não quero fazer isso. Se eu falar que eu não quero fazer uma coisa, aí vai acontecer, entendeu? Quando eu fiz exame para ser ministro da Igreja de Deus, eu fiz em 96. Passado um ano eu fiz novo exame, porque a nossa igreja tem 3 níveis, né? Ministro exortador, ministro ordenado e bispo. Então, eu como pastor de uma igreja, fiz o primeiro curso, né? Ministro exortador, que geralmente é um treinamento que se dá para ver se a pessoa tem vocação e tal. Aí depois, logo em seguida, você sai ministro ordenado, que aí já está um credenciamento de alto nível. E para aqueles que vão pastorear novos pastores, assumir cargos de liderança de ministro, de igreja e tal, tem a possibilidade de fazer exame para bispo. E eu fiz em 2007, né? Então, em 2007, que é a minha primeira credencial de bispo. Aí a primeira credencial porque depois vieram outras baseadas nessa. Aí você fala assim, e o curso? O curso teológico começou assim, a necessidade do ministério. Qual é a ferramenta de trabalho de um pastor? A Bíblia. Como é que um pastor quer ser pastor sem conhecer a Bíblia? É quase que impossível, né? Uma que a mensagem que ele vai pregar não é dele. A mensagem é de Deus. E onde é que está essa mensagem de Deus? Na palavra de Deus. Então tem que estudar. Então eu senti essa necessidade. Aí eu comecei, fiz o seminário teológico, teologia pastoral. Depois eu fiz o bacharel, completei esse curso de bacharel. Fiz um curso secular, que é uma licenciatura secular, que é Ciências Sociais da Religião. É uma pós-graduação que eu fiz. Aí depois surgiu o curso pelo SEMISUD, que é o nosso seminário do Equador, em Quito, no Equador. Fizeram uma extensão no Brasil e eu fiz parte dessa extensão de um mestrado. Mestrado em Teologia Ministerial. Aí eu fiz esse mestrado em Teologia Ministerial. Quando veio para o Brasil, pela Universidade de Lee, nos Estados Unidos, o nosso PTS, que é o Seminário Pentecostal lá dos Estados Unidos, dentro da universidade, eles abriram uma extensão também de doutorado no Brasil, 7 vagas na época. E nesse tempo eu já era supervisor regional, então, como eu já tinha um mestrado pelo seminário lá do Equador, que foi reconhecido depois pelo seminário aqui de Goiânia, aí nós fomos a primeira turma para fazer o doutorado lá no PTS,
eu creio que em 2019. E nós concluímos esse curso agora, fui formado agora em novembro, em outubro de 2023. Tivemos a nossa formatura de doutor em teologia ministerial. Éramos 7 alunos, né, daqui do Brasil, todos eles se formaram lá na convenção de Goiânia. E esse curso, no caso, não tem reconhecimento aqui no Brasil pelo MEC, esse doutorado entre si. É só o mesmo... Desses cursos que eu fiz, que são reconhecidos pelo MEC, somente o bacharel em teologia e a pós-graduação, né? O mestrado, ele é mais de interesse interno, né? Ele é um curso voltado para preparo de pastores, de ministros, né? É um curso acadêmico de alto nível para capacitar os líderes da igreja. Ele não tem essa pretensão de secularizar esse curso. Mas esse curso era de fora, foi todo feito em espanhol, com pouca participação brasileira em português, e reconhecido pela nossa Escola Nacional, que é em Goiânia, mas não tem validade para o MEC. Se eu fosse fazer para o MEC, o máximo que eles reconheceriam é como uma licenciatura, uma pós-graduação, não como um mestrado, né? Para nós é um mestrado acadêmico teológico, mas para eles seria uma pós-graduação, por causa da grade, né, que não tem todas as matérias. E o doutorado da mesma forma, o doutorado também não é reconhecido pelo MEC no Brasil, mas é reconhecido no mundo inteiro, porque esse doutorado em teologia ministerial, ele é um curso que é dado à sua diplomação, é feito todas os protocolos, é o mesmo que é feito na universidade. Então, a diplomação dele é reconhecida mundialmente. Não tem essa necessidade de ser somente do MEC. Não sei, a gente nunca tentou isso também. Eu falo assim porque eu vejo um pouquinho do espaço que a igreja abriu para muito mais ainda para esses cursos seculares, né? Como o senhor chama. O que a gente poderia fazer para trazer a igreja a tomar um papel de protagonismo mesmo na cultura, né? Cultura, não só música, mas também nos estudos. A gente tem pastores aqui na igreja que são doutores na UNB e tudo mais. Como é que a gente pode avançar mais como corpo de Cristo nesses locais que hoje são tomados por outras pessoas, né? Pois é, o preparo acadêmico dos líderes das igrejas é uma grande necessidade. O que ocorre muitas das vezes é porque um membro, um líder, um pastor, ele quer fazer um curso, às vezes para atender a igreja, mas que também atenda a sua vida secular. Então, eles dão preferência aos cursos seculares por conta disso. Talvez por uma promoção na empresa, um ganho a mais na empresa por causa do curso superior. Com isso, a igreja perde no sentido de que há uma evasão de membros e líderes para os cursos seculares e uma formação secular em detrimento de uma formação teológica para a igreja. Então, nesse aspecto, perde. E isso vai implicar também na sua concepção de cultural, por exemplo, vamos imaginar, porque pensa num líder, num pastor, num pregador, num evangelista, despreparado teologicamente. Vai ensinar e falar coisas que a Bíblia não está dizendo, ou se pelo menos não está dizendo daquela forma. Então, tem que ter um bom preparo, porque essa mensagem que é de Deus e que eu estou transmitindo precisa ser de acordo com aquilo que Deus está querendo que eu fale. Agora, as implicâncias culturais, ela é muito complexa, porque, por exemplo, quando a gente fala de povo pentecostal, que nós somos pentecostais, a tese que tem por aí é que os pentecostais não gostam de estudar, né? Que os pentecostais dizem que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, tem só que orar e tal. Isso é uma falácia muito antiga e que trouxe muitos prejuízos. Porque nós poderíamos muito bem ter muitas igrejas pentecostais com homens com boa formação, inclusive produtores de teologia pentecostal. Então, culturalmente, nesse aspecto, isso atrapalhou um pouco, porque as pessoas não dão atenção no preparo bíblico de qualidade, acadêmico, profundo, e isso vai implicar na sua pregação e na sua mensagem, que às vezes é muito rasa, muito rasteira, e isso vai implicar na formação e consolidação da fé das pessoas, daqueles que ele está lidando, e as igrejas acabam ficando muito divididas, ficando muito fora do sentido de alguns padrões. E qual a implicação cultural nisso? Cultural nisso é porque uma pessoa despreparada,
ele vai ter pouco ambiente para ele poder acessar, inserir a sua mensagem, a sua palavra, e vai ficar devendo para muita gente. Hoje em dia quase todo mundo é formado, né? Sim. Você está numa igreja que tem, você acabou de citar aqui uma pessoa, muitos membros são doutores aí, né, nas academias seculares, são pessoas bem formadas, e eles estão na nossa igreja. E se o líder não tem um preparo para fazer aquilo, é contestado o tempo todo, a pessoa acha que a mensagem dele não é suficiente, não está trazendo. E às vezes aquela pessoa não conhece mais do que o pastor. E aí eu acho que entra aquele problema, até mesmo que aí eu sou dos questionadores, né, que chega por quê? e eu vejo mesmo, assim, eu tenho muitos livros e eu acompanho que o pessoal reformado, eles têm esse costume, né, de se preparar, escrever livros, tese, desenvolver material. E tem material pentecostal, mas eu vejo que ainda a produção de coisa nova é muito menor em comparação aos reformados, propriamente dito, né? Com certeza. Quase todos os materiais acadêmicos são atribuídos ao pessoal reformado, né? Uhum. Quase todo o material que você encontra por aí nas academias teológicas, nos seminários, faculdades teológicas, universidades, quase tudo são... A maioria, o grosso da produção literária é feita por reformados. Porém, nas últimas décadas, dado que há um investimento intencional na preparação acadêmica de líderes pentecostais, principalmente a nossa denominação exige que o pastor tenha curso. E é uma denominação pentecostal que tem essa exigência. Então, a Igreja de Deus, ela se destaca porque é uma igreja pentecostal, mas é uma igreja que gosta da Bíblia, ama a Bíblia, estuda a Bíblia e exige que os seus pastores tenham esse conhecimento dele. Tanto que nós temos tantos doutores aí. Se você hoje for entrar no Google lá e perguntar quem são os teólogos pentecostais, vai aparecer 5, 7 ou 8 da nossa denominação, produtores de teologia pentecostal. Então, o fato é que muitos dos pentecostais ou dos teólogos pentecostais não são produtores de teologia. Então, quando se não produz teologia, quando a teologia pentecostal, fica pouco material, né, para fonte, essas coisas mais, para quem vai fazer um curso teológico mais de alto nível. Porém, eu saí agora no doutorado e eu pude contemplar o quanto de material pentecostal já tem disponibilizado, tanto no inglês, espanhol, poucos em português, mas tem muito material em espanhol, em inglês, produzido por teólogos pentecostais. Temos aqui o pessoal aqui no chat, falando aí que a Cristiane, obrigado Deus pela vida desse casal, Deus continue usando e abençoando. A Silvia, casal lindo e abençoado. Aureliano, recebemos um presente de Deus, tendo esse casal com os nossos pastores. A Ezi, meus pastores amados. O pessoal aí tá só elogios. Que bom. Se for crítica, vocês falam depois, não põe no chat, não. Esse povo é porque eles amam muita gente, então eles não veem nem defeito, né? Mas a gente não é perfeito, não. Tem muitas coisinhas para melhorar. O senhor chegou aqui na Igreja de Deus do Guará, eu lembro que foi em 2022, no final, em outubro de 2022, foi? Setembro de 2022. Como foi assumir um novo desafio, digamos assim, né? A minha esposa, ela se alegra quando a gente conta essa história, né? O que aconteceu? Eu pastoreei 22 anos na igreja do Riacho Fundo. Desde a fundação, consolidação, plantação de novas igrejas, ficamos 22 anos. Depois fui eleito para ser supervisor regional. Fiquei por lá 8 anos na supervisão regional. E quando estava no final, que a gente pensava que ia para uma igreja menor, para uma outra função, outra atividade, a gente foi nomeado para vir aqui para a Igreja de Deus no Guará, onde nós nos encontramos agora, aproximadamente 1 ano e meio, né, que nós estamos aqui, porque a minha posse, me parece, foi dia 2 de setembro de 2022. Então... Eu lembro para completar 2 anos agora em setembro. Eu lembro porque foi bem no Congresso de Casais. Foi no Congresso de Casais. Fizemos o casamento coletivo e tal. Depois eu fui para o retiro, para o encontro de casais também. Tinha muita coisa acontecendo no tempo. Eu cheguei nesse tempo aí. Nós chegamos bem assustados, porque é uma igreja relevante, uma igreja muito grande, bem estruturada. Nós viemos de supervisão, estava sem igreja há 8 anos. Né, éramos membros de uma igreja lá na 409 Sul. Porém, a gente quase não ia, porque a gente viajava muito, estava dando assistência nas igrejas, porque a região é grande, né?
A região é todo o Distrito Federal, tem o seu entorno próximo, que é algumas cidades de Goiás, de Minas, Tocantins, todo o estado da Bahia, que é um gigante estado da Bahia. E nós tínhamos que estar viajando o tempo todo para dar essas assistências. Então, nós ficamos fora de pastoreio durante 18 anos. A gente perde um pouco a expertise, né? Então, eu posso dizer, e a gente sempre conversa sobre isso, é que nós estamos readaptando ao pastorado. Porque está 1 ano e meio que nós estamos aqui na igreja, e são várias experiências que nós tivemos, mas encontramos uma igreja muito madura, liderança excepcional, povo muito maduro, né? A gente gosta de dizer no meio pentecostal, tudo muito crente, né? A gente gosta de dizer essa linguagem. Canela de fogo. Povo muito crente, porque tem pessoas que fazem muito barulho, mas é oco, né? Sim. Tem muito barulho, mas é oco. O pessoal daqui é cheio do Espírito. Tem uns que não fazem barulho, mas são crentes de verdade. E isso é importante hoje. Porque hoje não é você dizer que é pentecostal, que é crente, é ser. Tem que demonstrar com ações, com palavras, atitudes, que você é. Falar que é, todo mundo pode dizer. O ser, o pessoal quer ver o testemunho. É o caráter da pessoa, que tem muito mau caráter por aí. Isso a gente precisa tomar cuidado. Né? O pessoal está entrando aqui, não para de mandar elogio. Casal abençoado, amamos vocês. Bispo Pedro, um grande homem, mentor extraordinário. Por pastores que eu amo e tenho gratidão. Como é que não se envaidecer com tanta gente, quanto elogio? Deus não deixa isso, não. Sabe por quê? Toda soberba precede a ruína. Eu sempre gosto de dizer assim, pastor, quando ele cresce, é igual o rabo de cavalo. Aí alguém fala assim, que tese é essa? O rabo do cavalo cresce para baixo. O pastor, por exemplo, a pessoa é um diácono, né? Então ele tem um grupo para servir. Aí ele sai pastor, então já tem outro grupo para servir. Ele tem uma responsabilidade de servir pessoas. Então, quando ele sai um bispo, aí aumentou o grupo de pessoas que ele tem que servir. O problema é que existe uma tese por aí de que esse líder acha que ele deve ser servido pela igreja. Pelo contrário. Quanto mais ele cresce de graus eclesiásticos, mais pessoas ele tem que servir. Então, a tese é essa. Então, por isso que não dá para criar soberba. E nem ficar envaidecido. Fica contente que está sendo reconhecido o seu trabalho. Mas se envaidecer, pode se arruinar. E essa tem sido a razão da queda de muitos grandes líderes, porque se envaidece e acha que é alguém. Nenhuma estrela brilha mais do que Jesus. Quando eles começam a achar que são alguma estrela, que são alguma coisa que está brilhando, a gente chama de estrela cadente. Vai brilhar um pouco, depois vai sumir, desaparecer, ninguém sabe nem quem ele mais. Mas Jesus brilha para sempre. Amém. Girlane está aqui. Obrigado, Bispo Pedro, por todos os ensinamentos. Pastor Rodrigues, da Igreja de Deus, Pouso Alto, Goiás. Posso aproveitar e dar um abraço para eles? Pode. A Gislane e o Rodrigues são pessoas extraordinárias. Esse casal está fazendo um ribuliço lá na cidade deles. É um casal extraordinário, de Deus. Estão fazendo uma grande obra lá em Pouso Alto. Pouso Alto fica no estado de Goiás, é uma cidade pequena. Eu não sei se tem 3.000 habitantes. É após a cidade de Campos Belos de Goiás. Mas já estive lá várias vezes. Esse menino e essa esposa dele são valentes. Meu grande abraço para eles, se vocês estiverem nos vendo aí. Um beijo no seu coração, irmão. Amamos sua vida, Rodrigo, você e sua esposa. Sucesso, tenha bom êxito aí, tudo de bom. E vocês podem preparar aí que um dia vocês vão estar sentados aqui nessa cadeira aqui, conversando com a gente aí e conhecer esse reboliço que Deus tem feito aí usando vocês. Ah, vai ser muito legal. Tem muitos pastores que são guerreiros, viu, Varão? Às vezes estão no anonimato, estão lá por lá nas suas igrejas. Eu tive a oportunidade de visitar muitos pastores em rincões, lugares distantes. Inclusive, a minha tese teológica foi exatamente, a minha tese de doutorado foi sobre isso, o pastoreio em lugares distantes, rincões e as suas problemáticas. Né? Tem muitos pastores maravilhosos, que estão dando sangue, estão dando todo o seu esforço, eles e suas famílias, para abençoar comunidades onde eles estão inseridos ali, estão fazendo um grande trabalho, e esse pessoal todo tem o meu respeito, tem todo o meu carinho. Com a vinda do Senhor, eu vejo que a igreja voltou, acho que, trabalhar mais forte ainda com a questão das missões. Né? Eu lembro que na administração antiga a gente trabalhava, sim, tinha um pouco de missões, mas com você a gente teve esse foco um pouquinho maior. Criamos o culto de missões, temos as ofertas específicas para missões.
o que a gente, o ser humano, né, os membros da igreja podem, não só da Igreja de Deus, mas de outras igrejas, podem fazer para apoiar a questão das missões? Sim, Felipe chegou num ponto muito interessante, foi muito bom, foi feliz nessa pergunta. Qual é a missão principal da igreja? Ganhar pessoas para Jesus, levar pessoas a Jesus ou levar Jesus para as pessoas, seria em tese. Todo o trabalho da igreja tem que ter esse objetivo, tem que objetivar levar pessoas. Tudo que a gente faz na igreja, as campanhas, os trabalhos, o louvor, os teatros, enfim, tudo deve caminhar para isso, para levar pessoas para Jesus. Eu nasci com essa natureza missionária e evangelística desde o comecinho, quando foi plantada a primeira igreja, já nasci com essa missão no coração. Por exemplo, quando eu estava no Rio Fundo, foram 16 igrejas plantadas e muitos obreiros levantados. Quando eu estava na supervisão, o supervisor não era para plantar a igreja, mas eu plantei a igreja mesmo sendo supervisor. Então, eu vim aqui para a igreja. Então, aqui nós já estamos estabelecendo um trabalho de plantação de igrejas e de trabalho evangelístico e missionário, que está tudo caminhando junto. É um pacote só. Por exemplo, nós agora estamos aqui, já nesse tempo que eu estou aqui de 1 ano e pouco, nós já temos 5 missionários que nós somos padrinho deles, nós estamos apoiando. Nós temos a Quilane em Angola, a Célia Mendes e a Maria Clara em Moçambique, temos a Rafaela na Ásia, temos o Bruno Mariano, que hoje ele é um associado nosso aqui, que está na Guatemala, e temos uma congregação nossa lá em Portugal com o Adriano de Mello. Então, nós já temos esse grupo de pessoas que está agregado com a igreja e é sustentado pela igreja também. A gente ora, a gente dá o apoio financeiro, e quem quiser ajudar está disponível, só mandar sua oferta direcionada para essa finalidade, que a igreja recebe e encaminha para essas pessoas. Além disso, estamos na fase de plantação de novas igrejas. Estamos agora com o planejamento de abrir uma congregação na Estrutural, que é um bairro próximo. Já estamos abrindo em cooperativo com 3 igrejas. Igreja de Deus do Riacho Fundo, Igreja de Deus do Guará, Igreja de Deus de Vicente Pires. Estamos plantando uma igreja em Alexânia, que é uma cidade de Goiás, aqui perto de quem vai para Goiânia. Então, a igreja começou a observar que ela não pode ficar dentro das 4 paredes. Ela não foi chamada para isso. Ela foi chamada para crescer, para expandir, para levar o evangelho. Então, é isso que nós estamos trazendo para cá. E a igreja está respondendo muito bem, o pessoal está muito feliz, tem muitos membros que ofertam para missões, tem maior carinho para isso. A gente criou o culto missionário com o pastor Gilmar aqui, que é um líder apaixonado por missões. E todo segundo domingo nós temos 2 cultos, da manhã ou da noite, com a temática missionária. O povo está apaixonado, está todo mundo respondendo muito bem e tem sido uma bênção. E vamos ampliar. Nós queremos chegar a 10 missionários no campo transcultural e chegar a 10 igrejas plantadas aqui, pelo menos até 2026, por aí. Eu vim também de uma igreja, eu cresci numa igreja que era comunidade, casei e morei para o Valparaíso. A gente estava participando lá com o pastor Eri e a pastora Gorete, lá da congregação deles, lá da igreja agora, comunidade ID. E lá eles têm essa visão muito também de missões, né? Então eles fizeram, por exemplo, tem a Missão Nordeste, acho que agora todo ano tem, eles tiveram agora no final do ano. Tem a Missão Norte, que iniciou agora recentemente, e tem a Missão África. Então, são o quê? Se reúne, mesmo os membros da igreja, cesta básica, vão de caminhão, ônibus, vão para o local, faz tudo isso. Para a Missão Amazonas, né, a Norte lá, eles conseguiram um caminhão com o pessoal da Marinha, um caminhão hospital, um barco hospital para partir lá. E a gente fala muito de missão e a gente vê muita gente querendo ir para fora. Eu brinco que eu espero que Deus me levante para a missão lá no Disney, pregar para o Mickey, né? Esse tipo de missão Deus não vai te levantar, não. Brincadeira à parte. A gente vê que no Brasil ainda tem muito local, né? Um que está agora em alta, o pessoal falando, Marajó, por conta da música e tudo mais. Mas o norte em si, até por conta da dificuldade de se chegar, a gente tem igreja de Deus naquela região norte, nos requintes mais longe, difícil, mais difícil de chegar. Longínquos, né? Felipe, olha só que legal. A igreja de Deus, eu sei que pouca gente conhece a igreja de Deus como denominação. Nós estamos com mais de 137 anos de fundação. Somos uma igreja missionária, pentecostal missionária de origem. Hoje estamos em mais de 187 países. Somos mais de 8 milhões de membros. E somos uma igreja só. Você que é membro aqui nessa igreja, é membro onde tiver uma igreja de Deus.
Eu falo isso porque eu sou um pastor da igreja de Deus e já visitei a América do Norte, a América Central, a América do Sul, a Europa, já fui para a África. Então, lá eu sou recebido como pastor daquela igreja. E qual que é legal? Que no Brasil nós somos mais de 1.300 igrejas de Deus. E nós estamos em todos os lugares. Nós temos pessoas trabalhando em tudo que você falou aí. Nós temos o pastor Eliel, que tem um barco, Boas Novas, que está lá em Rondônia, faz a mesma coisa, nos ribeirinhos, no meio dos índios, fazendo trabalho social, trabalho de assistência médica, pregando o evangelho. Nós temos muitas igrejas no Pará, no Amazonas, temos muitos pastores trabalhando, inclusive em Marajó também, nós temos igreja de Deus lá também. Então nós temos trabalho muito forte no Nordeste, principalmente no sertão nordestino, com o pastor Heraldo plantando igreja lá nos rincões. Então todo esse trabalho nós já possuímos. Agora, vamos imaginar que você faz assim, tem uma pessoa nos assistindo que queria ser missionário. Um membro da igreja quer ser missionário, quer fazer um trabalho missionário. Podemos fazer as experiências missionárias. Como é que seria isso? Monta um grupo de 5, 6 pessoas e a gente vai lá para o Heraldo trabalhar com sertanejo. Uma experiência para saber como é que funciona. Eu quero ir para o barco Boa Nova. Liga para o Eliel, combina com ele. 3, 4 pessoas, viaja, vai para lá, tem uma experiência no barco Boa Nova. Eu queria ir lá para o Amazonas, para o Pará, conhecer um pouco como é que é a estrutura lá. Fala lá com o pastor Altino, com o Romildo, pastor Francisco de Paula, e eles conseguem viabilizar para a pessoa ficar por lá e ter essa experiência. Eu queria ir no Sul, quero ver lá no Sul como é que faz. A gente liga para o irmão Pedro Paulo Fioravante, ligamos lá para o Jefté, para alguma pessoa do Sul, viabiliza, a pessoa vai ter essa experiência. Então, hoje nós temos em qualquer lugar do país e até do mundo as possibilidades de uma visita de experiência missionária. Porém, para ser missionário mesmo, aí tem que fazer teologia e tem que ir para o nosso centro de treinamento missionário, que é em São Paulo. Né? Aí nós temos a AM Brasil e o CTM. O CTM treina e a AM Brasil envia. Aí, esses missionários que eu citei ainda há pouco, todos eles são ligados à AM Brasil. Eu acho isso é importante, até mesmo porque o pessoal, muitas das vezes, acha que, como estamos em Brasília, vou fazer missão no Nordeste, eu vou ter água encanada, eu vou ter um banheiro limpo, bom, e acaba que, quando chega lá, opa, peraí, essa casa aqui de barro, pau a pique, como é que é isso? É bom para dar um choque de realidade, né, São gente realidades mesmo. distintas e muito diferentes. E a pessoa tem que ter preparo psíquico, emocional e físico para algumas atividades. Por exemplo, no sertão nordestino, às vezes, para tomar um banho, vão te dar uma garrafa PET com água para você tomar banho. E é porque lá tem ainda essa garrafa PET com uma água que você vai tomar esse banho. Porém, em outros lugares, tem a alimentação que a pessoa não está acostumada com ela, né? E tem a forma de dormir também, dependendo do lugar. Muito calor, muito mosquito. Então, tem toda uma diversidade que está agregada no trabalho missionário, dependendo do ambiente que a pessoa vai. Então, se for uma pessoa muito mimimi, a pessoa com muita coisinha, não consegue ir para o campo missionário, seja nacional ou transcultural, né? Até a pessoa, às vezes, até quer, aí quando tem essa experiência, ela, eu não quero mais não, Deus, obrigado, tira de mim essa querência, você vai para um país desse da América Latina e a alimentação é um pouco diferente, e a pessoa acaba não se adaptando àquele tipo de alimentação. Por exemplo, nós tivemos um evento lá na Guatemala e nós levamos do Brasil 208 pessoas, mais ou menos, para uma conferência que teve lá, para um congresso, né, uma convenção. E desses 200 irmãos brasileiros que foram, pelo menos 60 adoeceram por causa da água. Lá tem muita montanha vulcânica, tem muita água vulcânica, então eu penso que nós não tínhamos o anticorpo da bactéria da água de lá. Muitas pessoas adoeceram gravemente lá por conta da água vulcânica. Então, e vai ver que outros lugares tem alimentação, né, que tem um tipo de alimentação que está disponibilizada e que a pessoa não está acostumada, também pode ter problemas estomacais, pode ter... Então, tudo isso tem que estar contabilizado. A pessoa não pode se aventurar, né? Lembro de uma época que teve um irmão que ele queria ser missionário, sem treinamento, sem nada, pegou o avião, viajou para um outro país daqui da América Latina e foi tentar pregar o evangelho na praça. Foi preso, porque naquele país não podia fazer aquilo. Prenderam ele, acabou dando problema, porque a igreja teve que acionar o consulado teve que acionar outro consulado de lá, e interferir para trazer ele de volta. Então, quer dizer, tem que conhecer bem o que vai fazer, não é assim chegar e... Eu vou aqui, tem um pessoal aqui, ó, Pastor Márcio, Igreja de Deus de Buritis, Minas Gerais, amo vocês. Leila Martins, Deus abençoe grandemente vocês.
Lígia, estou com saudade de vocês, dessa igreja que amo muito. Aí a Gerlane chamando aí, ó, vem fazer missão em Pouso Alto. Tá vendo? Deixa eu falar uma coisa sobre dois que você citou aí. Pastor Márcio e pastora Leila. Pastora Leila hoje ela é a líder regional de missões aqui. Ela faz um trabalho de missões, ou de apologia missionária, ou de incentivar as igrejas a fazer missões e evangelismo. Pastora Leila que está falando aí. Pastor Márcio é uma figura extraordinária. Ele já esteve aqui algumas vezes. Esse pastor é um pastorzão. É um missionário carimbado por Jesus. Fez um trabalho gigantesco lá em Buritis, Minas Gerais. Tem uma super igreja, muito relevante na cidade. Ele se tornou uma pessoa também muito protagonista no lugar. E ele tem um futuro brilhante. É uma bênção. Amamos o pastor Márcio, a família, a irmã Kênia, seu filho. Eles são realmente uma figura maravilhosa. Um abraço, se ele estiver aí nos assistindo até agora. Nosso forte abraço para ele e sua família. A Leila está aqui, estamos juntos, Bispo. Bispo, a ideia do podcast é durar 1 hora. Temos mais 10 minutinhos, eu tenho uma pergunta. Aí entra o meu TDAH, que eu esqueci a pergunta. Eu fui ler aqui. Enquanto você lembra, aí você vai do seu TDAH aí. Avisar para os irmãos que estão nos assistindo, 2 coisas primeiramente. Se inscrever no canal da Igreja de Deus TV, deixar o seu like, pegar nossas publicações, assistir e enviar para membros, e até pedir os seus membros das suas igrejas para se inscrever em nosso canal, porque a partir de agora sempre teremos um podcast bem legal, bem diferente, ouvindo histórias maravilhosas de várias outras pessoas que temos aqui na igreja. Cada um tem sua história, uma história impactante que vai marcar a sua vida, e seria importante essa multiplicação do nosso canal e também do nosso link, para que mais pessoas possam participar. Eu tenho certeza que um dia você também vai vir aqui para participar do nosso podcast. Deus abençoe. Lembrei, a gente estava falando de missões, né? E missões, falamos como é que anda a igreja perseguida, né? A gente tem uma irmã que está em missões na Ásia e a gente sabe que alguns países lá ela não deveria estar, de acordo com a lei humana. Sim. O trabalho missionário para países de perseguição é muito mais difícil. Se já é difícil para um ambiente transcultural dado a todas essas questões, para um país de perseguição cristã, aí você coloca que o nível de complexidade aumenta grandemente. Por quê? Porque além de todo o preparo que a pessoa tem para poder ir para um lugar desse, ela tem que saber que a vida dela o tempo todo vai estar em risco. Né? Nós temos uma missionária na Ásia, que nós não divulgamos a foto dela, nós não divulgamos o nome verdadeiro dela, porque ela não pode ser descoberta que ela está lá. Porque se descobrirem que ela está nesse país, vão perseguir e tentar matá-la. Ela está lá, tá. Ela está evangelizando, tá, da forma que é possível. E assim tem sido muitos missionários. Por isso a necessidade de estar sempre orando pelos missionários, dando cobertura espiritual. Nós temos um instituto chamado Portas Abertas, que faz um trabalho especial de cuidados com missionários, né? A gente, de vez em quando, pega o nome de algum lá para orar, para interceder, dar algum tipo de apoio financeiro, porque, na verdade, fazer missões em alguns países, o risco de morte é iminente e sempre está naquela condição. E outras vezes, quando não é com a pessoa, é com o membro da família. Então, é muito, muito, muito difícil. A pessoa tem que estar muito preparada, tem que ter o dom do martírio. Eu falo dom do martírio no sentido literal. Tem que ter esse pensamento que pode ser que não volte para casa, né? Mas é uma coisa muito especial. Morrer por Cristo, né? É morrer por Cristo. Entregar literalmente a vida. Acho que em 2019, 2018. Eu sei que alguns anos atrás chocou muito aquela cena dos irmãos que foram degolados pelo ISIS, né? Na época. E eu sou bem sincero que eu sou bem receoso, assim. Eu falo assim, Deus, se for, por favor... Não tem essa disposição, não? Eu fico assim pensando, o que passou Estevão, né? Que foi o primeiro ali que realmente... Primeiro martírio, né? O mártir que a gente Mas teve... você sabe de uma coisa, Felipe? Isso aí você pensa que não dá conta. Mas às vezes é porque não foi colocado na prova. Às vezes a gente pensa que não tem força. Mas quando você é colocado na prova, você vai negar Jesus, vai morrer, você naquela hora, o Espírito Santo te toma de uma forma que você deixa de ser ovelha, você vira leão. E você enfrenta, essas pessoas que você vê lá, Deus dá uma graça para eles fazerem aquilo. Porque se houver um acovardamento, a pessoa tiver
um receio daquilo, é uma vergonha. Essas pessoas, na hora, se enchem de coragem para enfrentar até a morte, se for possível, né? Como a gente vê acontecer em muitos lugares. Então, eu creio que Deus cuida de tudo isso. É o sangue dessas pessoas que faz o evangelho prosperar e crescer em ambientes mais hostis. São como sementes de Deus. Eu fico me perguntando se porque assim, eu penso muito da questão que eu tenho muito, eu não gosto de sentir dor. Eu não gosto, por exemplo, se eu estiver passando mal para vomitar, eu não vomito, porque aquela dor que fica na garganta, eu me concentro, respiro, mas por conta da questão de dor mesmo. E aí eu penso assim, será que se eu fosse para cima deles, eles iam dar um tiro? Ia ser mais rápido, menos dolorido. Você fica pensando no atalho da morte, para não sofrer muito, né? Deus, por favor, me leva aqui. Se for para acontecer isso algum dia, mas que isso seja aí, rápido. Isso é porque nós aqui brasileiros, nós ocidentais, temos muito problema com a morte, né? Sim. Nós temos muito medo de morrer. A tanatologia para nós é uma dificuldade, né? Nós, brasileiros, nós temos uma reverência muito grande pela vida, né? E acaba tememos muito a morte. Então, falar de morte para alguém, até para um crente, é difícil. Mas a Bíblia ensina que o crente não morre, ele dorme no Senhor, né? E isso a gente viu na própria pandemia, né? A pandemia, já tem estudos falando que o que mais matou, o que mais fez agravar a questão da Covid foi a ansiedade do medo da morte. Então, baixa imunidade, a pessoa fica vulnerável. E né? a gente via muito isso na igreja, tipo assim, jovens, pessoas que poderiam estar trabalhando, poderiam estar fazendo alguma coisa ali, ajudando o pessoal que realmente era grupo de alto risco, né? E se acovardando, não vou sair, não, vou ficar aqui. E muitos desses acabaram pegando também a doença. Mas sabe, Felipe, né? Que o medo e a dor são boas. Foram criadas por Deus por finalidades e propósitos específicos. Não é ruim. O medo é bom e a dor também é boa. Se você não sentisse dor, você botava a mão no fogo, queimava essa mão todinha, porque você não está sentindo dor. Então, quando você coloca a mão no fogo, sente aquela dor, você tira a mão. Então, a dor é boa nesse aspecto. O medo, você passa na beira de um abismo, né? Você sente medo, você sai de lá. Então, se você ficar vacilando, não tem medo, você cai. Então, Deus cria, todas as coisas que Deus cria, que Deus faz, é maravilhoso. É óbvio que, às vezes, a gente dá muita intensidade para o que é dor e para o que é medo, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. E o caminho do crente é esse aí. E como estou falando que o medo é bom, e aquela passagem, verdadeiro amor lança fora todo medo. Pois é. Mas esse medo que está falando nessa palavra aí está direcionado a outra coisa. Por exemplo, medo de pregar, medo de testemunhar, medo de viver para Jesus. Então, tem outro contexto. Porque o medo, em certo sentido, para algumas coisas da vida, ele é importante. Autopreservação. De autopreservação. Seria a palavra mais ideal para a gente colocar aqui agora para entender essa minha fala. É óbvio que, por exemplo, a Bíblia fala que os covardes, né, os medrosos, não devem ter esse comportamento no que diz respeito às coisas celestiais. O medo de pregar, o medo de testemunhar, o medo de evangelizar, o medo de... Não estou dizendo sobre esse tipo de medo, estou dizendo sobre um medo que te preserva a vida. Você vai passar, por exemplo, você vai entrar num lugar, numa comunidade que é perigosa, aí você vê que é perigosa, você tem medo de passar lá, ou não? Sim. Aí você vai, se eu puder passar para outro lugar, ou então encontrar alguém que vai comigo, alguma coisa da segurança, é nesse aspecto que eu estou dizendo que ele te protege. Muitas vezes o medo nas Escrituras está relacionado a essas questões, que o medo bloqueia a sua vida para não falar de Deus, não testemunhar de Deus, não andar com Deus, não viver para Deus, não estar com Deus, que é um medo de desconfiança de Deus, um medo de desconfiança, é um medo de incredulidade, né? Que seria, em tese, seria essa palavra mais correta, é o que você falou. Então, para a gente estamos chegando aqui ao final. Tá tão legal, né? Eu vou pedir duas coisas. Primeiro, eu vou pedir para a pastora Maria Antônia aí dar uma palavra, falar o que quiser para a nossa grande audiência aqui. Estamos com 30 pessoas, ó. Elisângela Braga, pastores amados, pastor Brandão mandando parabéns, doutor Hugo Souza, Huguinho. Até o Hugo está longe daqui. Parabéns pela iniciativa. E João Lucas, paz do Senhor. Nina, Bispo Pedro e pastora Maria Antônia, um prazer servir o Senhor junto com vocês. Minha família e eu amamos vocês, amamos a Igreja de Deus do Guará.
Bispo Cleverson está na live. Estamos... Cleverly. Lá do norte. E estamos... Cleverly, desculpa. Cleverly está na Bahia. Eu tenho que mandar um abraço especial para o Cleverly. Pode. Cleverly, ele é supervisor do estado da Bahia. Um cara especial, fantástico. Está fazendo uma grande obra. Ele está parecendo João de Barro, só construindo igreja. E aí, pastora, dá uma palavra aí para os homens, para as mulheres que estão nos acompanhando aí nesse podcast. Boa noite a todos. Para mim é um motivo de muita alegria, né? Pela primeira vez participar, né, do podcast. Realmente a gente fica realmente demoroso, mas realmente é uma coisa tranquila. E você que vai ser convocado para estar aqui, esteja assim, venha com alegria. Não eu quero realmente também incentivar todas as mulheres também. No dia 8 é o dia que nós vamos estar celebrando o Dia Internacional da Mulher. Eu conto com a presença de todas vocês aqui na igreja, vai ser uma bênção, um dia assim, diferente, vai ser algo assim, um tempo diferente para o Ministério da Mulher na Igreja de Deus do Guará. Venha, eu estou aguardando vocês. Que linda ela falou, até eu vou vir. Senão não pode vir de peruca, pastor. Já tentaram botar peruca em mim, fazer implante. Os cabelos dele já estão grisalhos, né? Fazer implante. Não, se eu botar cabelo, minha esposa não vai mais querer ficar comigo. Ela diz que eu estou bonito e assim. Você sabe o mistério do careca, né? Eu explico aqui. Agora é bom que tem muita gente vendo. Tem. Né? Para uns deu cabelo, né? E para outros deu inteligência. Ainda bem que para mim Deus me deu os dois, hein? Saiu bem nessa, hein, Barão? Bispo, manda também uma mensagem aí sua para os homens aí, né? Amém. Quero dizer a todos os varões, tanto da Igreja do Guará, como das nossas comunidades fora da igreja, aí, que vocês são os guerreiros, são os sacerdotes levantados por Deus nessa geração. Esse é um tempo que Deus levantou homens sérios, homens fortalecidos pela palavra, pelo Espírito, para fazer a diferença e marcar esse tempo e marcar essa geração. Deus conta com você para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos, para proteger o seu lar, ser um provedor de excelência, um homem maduro, experiente nas coisas do céu, para que o Espírito Santo governe a tua vida e a tua casa, o teu lar, para que tudo aquilo que você fizer e colocar a tua mão tenha êxito e possa prosperar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Para todos vocês que estão nos assistindo, forte abraço e fiquem com Deus. Então, pessoal, nós estamos aqui acabando, né? Espero que vocês tenham gostado aí da nosso primeiro episódio. Terça-feira que vem temos mais, às 21 horas. Já estamos conversando aí com o próximo convidado, acertando tudo direitinho. E eu gostaria de fazer uma solicitação. Você que quer apoiar esse projeto, né? A gente está aqui trabalhando com os recursos da igreja e precisamos melhorar também esses recursos da igreja. E quiser doar, pode entrar em contato conosco aí, que a gente vai estar fazendo aí essa melhoria, junto com, já alinhado com o 01 aqui, como vai fazer. A gente tem aqui câmeras, essas câmeras são boas, mas já estão ultrapassadas. Microfone, a gente está com microfone de mão aqui, a gente vai com a ideia de pegar microfone de lapela, e tudo isso custa para melhorar tudo, não só a questão do podcast, mas a questão de chegar a informação para você, esse bate-papo, essa conversa. E queremos trazer pessoas aí, por exemplo, eu vou pegar aqui o nome que eu vou falar, o pessoal lá de Goiás, pastor. Pouso Alto. Como é que a gente vai trazer esse pessoal para cá? A gente precisa de verba. Então, quiser apoiar aí, quiser você ter uma empresa, quiser, eu quero patrocinar aí um programa de vocês, esse episódio, eu quero patrocinar a vinda do pessoal lá de Pouso Alto. A gente vai divulgar aqui a sua marca, a sua empresa, para todos esses irmãos aí que estão nos assistindo. Tá? Obrigado, pessoal. Ok, aí, ó, já me confirmaram aqui o próximo convidado, tá? Semana que vem, Pastor Hugo, né? Alguns conhecem como Huguinho. Huguinho não, Huguinho pega mal para ele. Mas graças a Deus ele é homem, pastor. Tá bom, carinhosamente falando. Né? Amém, vai ser benção demais. O Hugo é uma pessoa extraordinária, nascida nessa igreja, nasceu aqui, conhece toda a história, é um homem de Deus, de uma família espetacular, é um servo do Senhor que vai trazer muito conhecimento aqui, vai ser muita bênção. Vamos conversar então um pouquinho sobre anatomia com o pastor Hugo aí, ó. É a área dele, hein? Então, pessoal, muito obrigado. E aí, muito obrigado aí pela participação de todos. E compartilhe, como o pastor falou anteriormente, compartilhe esse link, manda para o grupo de amigos. Entrem no aplicativo da Igreja de Deus TV, tá? A gente vai disponibilizar o áudio lá no aplicativo,
ok? Então, todos os podcasts a gente vai estar colocando lá. Deixe seu comentário. Lá no aplicativo tem a parte de pedido de oração, os horários dos cultos, quem são os líderes que estão na igreja, ministérios, tudo isso lá dentro do aplicativo, ok? Muito obrigado e a gente se vê na terça-feira que vem.